Olá, internauta da Jovem Pan Online, muito boa tarde a você, uma ótima sexta-feira. Bem-vindo ao nosso Espaço Online. Hoje nós vamos falar de um encontro que acontecerá neste sábado, o 6º Encontro Nacional de Psoríase e o 8º Encontro Municipal. O nome do encontro e do livro lançado é Psoríase e Descobertas Além da Pele. Nós vamos conversar hoje com um médico dermatologista, ele que é diretor do Centro Brasileiro de Psoríase e Vitiligo, Dr. Cid Sabag. Muito obrigada pela presença aqui nos estúdios. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço. Parabéns à Jovem Pan, principalmente à Jovem Pan Online, pela ação de responsabilidade social. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber do senhor o que é a psoríase, como é que ela se caracteriza, de onde ela vem? Você veja, Patrícia, que o nome psoríase é até difícil de pronunciar. E parece uma coisa que a maioria das pessoas desconhecem. E daí eu fico atento a essa questão. Como que a maioria nunca ouviu falar se são mais de 3 milhões de brasileiros que têm psoríase? Então, psoríase, a palavra veio do grego, é uma doença que provoca escamas esbranquiçadas e placas avermelhadas na pele. Então, ela é muito parecida com várias doenças de pele. No couro cabeludo lembra uma caspa ou uma dermatite seborreica, no rosto uma dermatite seborreica, nas unhas lembra micose de unha, no corpo pode lembrar eczema, impetigo, micose, alergia e pode aparecer em qualquer fase da vida de uma pessoa que nunca teve nada na pele. Mas a pessoa que passa a apresentar esses sintomas, tem isso geneticamente, Exatamente. já nela, quer dizer... Então, a gente sabe que a psoríase não é uma doença emocional ou psicossomática como muita gente acreditava, né? E isso está regado, às vezes, como uma informação errônea para o paciente, que é emocional. Uhum. Então, é uma doença genética e ligada ao sistema imunológico de defesa. Dizer genética não quer dizer transmissível. Então, só 30% das pessoas que têm psoríase têm casos na família. Será que o tataravô teve? Não sei, não dá para saber. Será que o filho vai ter? Também a gente não sabe, não tem um exame para identificar. Então, as pessoas que querem ficar grávida, ter filho, viver essa vida bonita, não tem que se preocupar em transmitir isso para os descendentes. O senhor fala uma coisa muito interessante, né? Psoríase tem tratamento, preconceito não. Existe ainda muito preconceito em relação à doença? Inclusive, é importante a gente dizer para o internauta da Jovem Pan Online que não é uma doença contagiosa. Exatamente. Então, tudo que escama pode parecer contagioso, né? Por exemplo, uma micose é contagiosa, tem exame médico no clube, né? A psoríase não é contagiosa e a psoríase também não é mais uma doença de pele, é uma doença sistêmica. Atinge a pele, provocando escamações, provoca também placas avermelhadas. Na articulação, Patrícia, provoca a psoríase artropática, que simula uma bursite, uma tendinite, simula uma artrite reumatoide, uma artrose, né, uma artrite da vovó. Uhum. Então, a pessoa que tem psoríase tem que informar o dermatologista. Estou tendo dor em alguma articulação, meu dedo está inchando, de manhã cedo eu tenho rigidez, minha coluna dói. Então, o dermatologista vai encaminhar para o reumatologista. E agora a gente descobriu que a psoríase não é mais uma doença de pele, é uma doença sistêmica, pode atingir a pele e provocar aumento do colesterol, do triglicéride, da glicemia, que é o açúcar, ou da insulina, e provoca obesidade. Então, para aquela pessoa que imaginava que psoríase era emocional, eu estou falando que provoca até obesidade, aumento de colesterol, triglicéride, glicemia, claro, nos casos mais graves e de longa duração. Uhum. Isso é muito importante, o tempo que a pessoa desenvolveu psoríase. Então, acho que a sociedade tem que lembrar que é uma doença genética ligada ao imunológico. E o que acontece? Em pleno verão, as pessoas com psoríase estão de manga comprida. Ninguém mais frequenta academia. Ninguém mais vai para a piscina, para a praia. Então, estamos num país tropical e as pessoas deixam de usufruir do sol que tem ultravioleta terapêutico. Tomar sol para psoríase é muito bom. A maioria dos meus pacientes sem psoríase eu mando evitar sol, usar filtro solar, fotoprotetor. Na psoríase é o contrário, vai para o sol. E a pessoa não vai, não usufrui desse fato pela questão do preconceito. Só para você ter uma ideia, na Finlândia, que tem aquele inverno rigoroso de 6 meses, o Ministério da Saúde da Finlândia paga para os pacientes de psoríase grave irem tomar sol nas Ilhas Gran Canárias da Espanha. Que diferença, não? Que diferença. E aqui a gente vê que na Bahia, por exemplo, tem uma incidência altíssima de psoríase. Eu conheço vários pacientes de Salvador que não usufruem do sol. Então, é muito importante as pessoas lembrarem, pode frequentar a piscina,
pode fazer cafuné, pode ir na massoterapia, na esteticista, no podólogo, no calista. Só que esses profissionais também têm que saber o que fazer e o que não fazer diante de uma pele que escama. Então, é muito importante a gente lembrar que uma situação mais diferente do Brasil em relação aos outros países é a falta da informação da população em geral. Né? Então, a gente sabe que a psoríase tem até descrições na Bíblia sobre a psoríase, já foi confundida com a lepra, no começo chamava lepra psor, depois só psor. E, voltando à questão da lepra, abri um parênteses, o Brasil é uma das maiores incidências de lepra do mundo. É a grande vergonha, em 2010, a gente carregar esse campeonato de tristeza em relação à saúde pública. Então, acho que temos que chamar atenção para a questão da lepra, sim, que é a hanseníase, e da psoríase, que são 3 milhões de brasileiros que podem sofrer o preconceito porque a pele escama, podem sofrer alteração nas articulações, podem sofrer essas alterações que eu falei, que chama-se síndrome metabólica, e até, Patrícia, aumentar o risco cardiovascular. Então, as pessoas com psoríase, pela essa questão do preconceito, elas bebem mais e fumam mais do que a população em geral. Então, o que acontece com o cigarro? A nicotina tem substâncias inflamatórias, piora a psoríase. Quem fuma tem mais psoríase. A obesidade, principalmente abdominal, na barriga, libera substâncias inflamatórias que pioram a psoríase. E a bebida alcoólica é calórica, então fica o círculo vicioso. Fuma mais, bebe mais, a autoestima já não está boa, e é isso que piora a psoríase como consequência, não como causa. Então, aquelas pessoas acharam que eu desenvolvi psoríase porque eu estou passando uma fase difícil, errado, é o contrário. A psoríase veio por uma questão imunológica, alguma coisa mexeu com o teu imunológico, principalmente infecções, garganta, ouvido, nariz, infecção no pulmão, mulher com a candidíase vaginal, essas gripes que a gente pega, ou essas viroses, né? Tudo isso desencadeia a psoríase. Que mais? Remédio à base de corticoide. Então, muitos pacientes ficam usando creme de corticoide. Errado. Faça sobre orientação médica. Não faça automedicação. Não vá na onda de, eu usei essa pomadinha, é boa. Né? Quantos pacientes a gente vê fazendo uso inadequado de corticoide, que provoca estria, atrofia, afinamento da pele e vazio de sangue. Além disso, o corticoide pode passar para o sangue, causando um monte de problema. Estimula uma diabetes, desenvolve uma catarata, para o crescimento numa criança. Um simples creme de corticoide passado no corpo todo por várias semanas pode passar para a corrente sanguínea e bloquear o eixo de crescimento da criança. Um simples creme que tem na casa de todos nós e às vezes é muito mal usado porque se vende livremente em farmácia. Aí a gente entra nesse problema das farmácias da automedicação, né? Da empurroterapia. Inclusive a Anvisa parece que está determinando hoje que os antibióticos sejam vendidos com receita controlada nas farmácias. Exatamente. As farmácias têm que reter a receita como aqueles medicamentos tarja preta. Exatamente. A questão é tão séria da relação aos antibióticos que eu, como dermatologista, também restringo o máximo o uso de antibiótico para doenças simples, que nem a acne. Então, era comum você passar ou tomar antibiótico para acne, para espinha, para cravo e espinha. E a gente, nas últimas décadas, está resistindo a isso porque encontramos resistência de bactéria no mundo todo. Então, também as pessoas com mau uso, vou tomar um antibiótico, vou na farmácia tomar uma injeção. Tudo errado e o farmacêutico que aplicar ou vender também ele está fazendo um ato médico, né? Ele pode ser julgado, preso até, né? Ele está passando um remédio que seria uma prescrição médica. Então ele está substituindo o médico, ele pode ser julgado por isso.